até dessas influenciações que a matéria exerce sobre nós, como no caso, a influenciação sexual. Não vai haver a destruição da humanidade com o desenvolvimento da tese do homossexualismo, porque está nas regras de Deus o próprio instinto que supera tudo isso e que faz com que cada espírito no seu corpo desenvolva as funções para as quais o corpo foi programado e foi estabelecido. Se o homem não houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação? Claro que pode. O planeta pode evoluir e muita gente ficar para trás. Mas vejam bem, analisem bem isso. Estudem, pensem nisso, estudem isso. Quando a gente fala no planeta desenvolver, não é o planeta sólido, terra, material, que está aqui desenvolvendo e os espíritos têm que cair fora porque o planeta está desenvolvendo. Nada disso. O planeta é matéria. O planeta é um conglomerado atômico que está aqui para ser habitado pelas inteligências. O que está em discussão aqui são as inteligências. Aconteça o que aconteceu no planeta físico, o que está em discussão, a humanidade, é a inteligência. Então, quem desenvolve é a inteligência. Não nos preocupemos com a matéria. Não é o planeta Terra que vai desenvolvendo e nós vamos caindo porque ele foi embora. Não, ele é planeta, ele vai estar sempre aqui e pode explodir, inclusive, que não vai alterar nada para a gente. Porque nós somos espíritos, nós somos imortais, nós estamos em dimensão extra física. Quando desencarnado, nós estamos fora disso. Então, quem desenvolve é o espírito. Logo, o planeta, quando eu digo que pode se desenvolver, é com o conjunto humanidade. O que desenvolve, que caracteriza a classe do planeta, somos nós que estamos aqui. Somos nós que damos o tom, a coloração evolutiva do planeta. Tirando nós todos daqui, suponhamos, ficou um planeta frio, um planeta material, um planeta rochoso. Então, quando se fala em planeta, em evolução de planeta, está se falando dos habitantes, das inteligências que povoam o planeta. E essas inteligências, no conjunto, podem estar se desenvolvendo e, assim como alguns podem passar à frente e saírem daqui para mundos melhores, outros podem estar ficando para trás. No conjunto da evolução, alguns podem estar ficando para trás. Então, eles saem daqui para mundos inferiores. Não vão se inferiorizar por isso, mas vão para mundos inferiores, onde eles ficam mais adequados ao processo que de lá está se desenvolvendo, para chegar, passar por esse e continuar indo embora. Exemplo, o espírito, aqui, suponhamos que aqui estivesse numa graduação de 0 a 10, vamos supor que o nível do planeta estivesse em 6, meia dúzia. Ele, no processo evolutivo, vai passando para 7, para 8. E o indivíduo que está no grau 6 continua no 6. Vem outros planetas atrás, no grau 3, 4, 5. Ele pode passar por um daqueles. Ele continua no grau 6, ou no grau 5 que ele está. Se ele sai daqui no grau 5, ele vai para qualquer planeta inferior, mas continua no grau 5. Se ele for para um planeta no grau 1, ele vai ser um missionário. Ele vai para um planeta de evolução 1, e ele está nesse de evolução 5, mas ele não acompanha, esse aqui já vai 6, 7, e ele fica 5, ele vai para um planeta 1, ele vai ser missionário lá. Porque o que ele sabe no grau 5, ele vai ensinar para aquela turma do grau 1 e vai dar um impulso para eles. É o que acontece de espíritos de lá, que estão na frente, nossa frente, que vem para cá como missionário, dá exemplo para a gente como é que a gente deve fazer. Olha que encadeamento, olha que coisa bonita, que ligação do universo. Nada está perdido. E todos ajudando todos, tudo ajudando tudo, tudo sendo útil a tudo. Então pode um espírito que, não cumprindo com as suas obrigações, não acompanhando o progresso da humanidade onde ele esteja, ele pode vir para um planeta inferior, sem com isso atrasar o seu grau de evolução. Porque nós podemos estacionar, nunca regredir. Então o espírito não retrograda, ele só pode estacionar. Em qualquer parte do universo, ele pode ir para mundos inferiores, ele pode ir para situações sociais inferiores, mas espiritual, ele está sempre naquele nível que ele já conquistou, dali para cima. Nos mundos venturosos, os homens possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os têm adquirido?
Claro que não. À medida que os mundos são superiores e venturosos, o interesse e o domínio de bens deixa de ser uma característica de propriedade, uma característica pessoal. Não existe isso. Uma característica do progresso é a desmaterialização do espírito e a desmaterialização dos próprios instintos. Então, quanto mais superior seja o planeta, o mundo, menos instintos e menos materialidade os espíritos terão. Logo, não terão essas propriedades que a gente tem aqui. Eu até lembro, tem muita gente que adora tomar uma caixa de cerveja no fim de semana, adora um churrasco, adora uma pelada, um futebol e tal. Então, mas eles não gostam de reumatismo, artrose, artrite, dor na coluna, câncer de próstata, câncer de mama, câncer disso, daquilo. Não gostam. Mas eles estão aqui. Aqui tem que ter isso. Porque aqui o organismo é esse que nós temos. E esse está sujeito a isso. Ah, mas eu não queria. Bom, então tudo bem. Você vai para um mundo melhor. Ah, mas eu adoro a cerveja, o churrasco, eu adoro o forró. O que eu não estou dizendo que isso é mal, não, mas em excesso, claro. Mas eu adoro. Aí eles vão falar, bom, então você tem que ficar aqui. Ah, mas aqui tem a artrose. É daqui. E o câncer? É daqui. E o Alzheimer? É daqui. Mas eu queria ficar livre disso. Mas você, para ficar livre disso, tem que ficar livre do churrasco. Tem que ficar livre do mundo. Aí veja, está na nossa mão. Quer ficar livre daqui? Se desapega disso. Porque se você não se desapegar, você vai ficar aqui agarrado com isso. Você quer seus bens, seu ouro, sua joia, seus aviões, seus carrões, apartamentos, se você quer dominar o mundo, então você tem que ficar onde? É aqui mesmo. Mas aqui tem câncer, dor nas costas, isso. Vocês sabem como é que é. Algumas mensagens psicografadas por espíritos, como Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, possuem elevado sentido moral. Essas entidades são realmente espíritos bons, superiores, ou são apenas mistificadores? Isso aí, vejam bem. Em todas as religiões tem coisas muito boas. Em todas as religiões tem coisas muito boas. A prece de São Francisco de Assis, católico. Mas qual é o defeito que você põe na prece de São Francisco de Assis? Não põe. Tem orações de outras doutrinas, de outras filosofias, tem textos de Buda, de Confúcio, de Gandhi, que são impecáveis. Teresa de Calcutá, Mandus, impecáveis. Como tem desses espíritos aí. Coisas bonitas. Por exemplo, o Emmanuel diz o seguinte: nunca permita que um indivíduo desequilibrado te tire do bem a fazer, te tire do caminho certo. Isso é certo ou errado? Isso é censurável ou não? Não, isso é santo. Isso é santo. Quando nós falamos que esses 5 espíritos não são confiáveis à luz do Espiritismo, é porque no Espiritismo eles passam ensinamentos católicos, por exemplo. Vou dar um exemplo. Emmanuel diz assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos. Joana de Ângeles diz por um outro médium o seguinte: Senhor Jesus, outorgaste-nos a inteligência. Vocês concordam com isso? Dos dois? Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos. É Jesus que concede ente querido ou é Deus? Quem concede é Deus. Senhor Jesus, aí diz Joana, outorgaste-nos a inteligência. Quem que outorga a inteligência? É Jesus? Não, porque o Espiritismo ensina que Jesus é o nosso irmão. Jesus é o Espírito que fez o processo evolutivo e quando esteve aqui já era perfeito. Mas não é Deus. Agora vamos analisar isso à luz do catolicismo. Mistério da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, as 3 pessoas numa só. Então Deus, Jesus ou Espírito Santo seriam a mesma coisa. Emmanuel, diz a tradição, segundo eles, eu não defendo isso, nem discuto isso, porque para mim isso é bobagem. Mas o Emmanuel, Padre Manuel da Nóbrega, católico. Joana de Ângeles, Soror Joana Angélica de Jesus, católica. Santíssima Trindade, meu teólogo, princípio católico, dogma católico. Então fecha com o catolicismo.
Então são espíritos católicos infiltrados no espiritismo para disseminar a confusão, na minha opinião. Pseudos sábios. Porque eu até pergunto o seguinte: se são tão esclarecidos e depois de mortos, como padre e como freira, viraram espírita, por que não vão para o catolicismo ensinar lá espiritismo para eles? Vêm para o espiritismo ensinar espiritismo para os espíritas? E passam essas coisas. Vejam bem, para mim, e eu acho que para vocês que raciocinam e são inteligentes, se o espírito errou uma vez, não é superior. Se teve um erro, ensina o livro dos médiuns, qualquer erro desclassifica o espírito como superior. Não significa que seja aí um bandido, um devasso, não. Pode ter frases e ensinamentos muito bonitos, mas não podem ser tomados como orientadores e conhecedores da doutrina espírita, porque contraria a doutrina espírita. André Luiz, os animais no mundo espiritual, os cães, são usados para ir ao umbral para pegar os espíritos que estão por lá perdidos. Viram isso no filme? Eu não vi o filme, mas eu conheço a história porque também não li o livro. Mas bastou que dissesse isso para que eu desclassifique. Não vou perder tempo em saber o que escreveu, o que fez, porque isso já contraria a questão 600 do Livro dos Espíritos, que diz que na espiritualidade não tem animais. André Luiz diz que os espíritos se reencarnam, a reencarnação se completa aos 7 anos de idade do corpo físico. Livro dos Espíritos, a reencarnação, questão 344, se completa no nascimento. E ainda tem uma outra questão logo a seguir que Kardec pergunta, em que eles dizem: a criança, o espírito na criança é tão encarnado como no adulto. Então não existe reencarnação progressiva, reencarnação à medida que o corpo vai se desenvolvendo. Existe o desenvolvimento da faculdade do espírito à medida que o corpo vai se desenvolvendo, mas ele já está reencarnado. No momento que o corpo nasceu, o espírito está totalmente reencarnado. Está assim no Livro dos Espíritos. E ele diz que a reencarnação se completa aos 7 anos. Então são coisas. Humberto de Campos ditou Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde diz que Eliu, um espírito que veio na comitiva de Jesus, consolou Jesus, que estava desesperado, desorientado, amargurado, porque não sabia onde era o Brasil. Não estava. E o Eliu falou assim: ó, mestre, vem cá, eu vou te levar aqui. Aqui tem um planeta que é em forma de coração, que é a pátria do Evangelho, vai ser a sua pátria, onde tem a cruz no céu, o Cruzeiro do Sul. Coisa de católico. Descreve a vinda de Jesus como fazem os adventistas do sétimo dia, com querubins, serafins, anjos tocando cornetas e etc. Então vejam bem, nós aqui falamos, quando nós falamos dessa forma, nesse tom, nós estamos falando com fidelidade à doutrina espírita. Não pense que eu estou com raiva deles, com raiva de ninguém, não. Eles sabem disso.